Olá, muito boa noite para você. Está no ar o Jornal Terra Viva. Veja agora o que é destaque no agronegócio, no Brasil e no mundo. Prevista para hoje, inauguração da ferrovia Norte-Sul no município de Rio Verde, em Goiás, é adiada devido ao mau tempo na região. Ministério da Agricultura define volume de recursos do Funcafé da safra 2023-2024. Crédito rural alcança a marca de quase 319 bilhões de reais em 11 meses. Encontro histórico celebra 145 anos do Nelore Lengruber no Brasil. Nos últimos 10 anos, São Paulo lidera casos nacionais de febre maculosa. E ainda, sexta-feira, viajamos pelo país com as principais notícias do agronegócio, o nosso Giro Brasil. Essas e outras notícias é a partir de agora no Jornal Terra Viva. Estava prevista para hoje a inauguração da ferrovia Norte-Sul no município de Rio Verde, em Goiás. O trecho completa a ligação dos portos de Itaqui, no Maranhão, e de Santos, em São Paulo. No entanto, o evento foi adiado devido ao mau tempo na região e a nova data ainda não foi divulgada. O presidente Lula estaria presente no evento, mas por conta das condições climáticas, a aeronave que o levaria não pôde decolar. Ainda de acordo com o governo federal, a conclusão do trecho vai permitir que Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais tenham saída para seus produtos pelo mar. Os 3 estados têm alta produção de commodities como soja, milho e algodão. E o Ministério da Agricultura definiu o volume de recursos do Funcafé para a safra 2023-24. Em maio, o Conselho Monetário Nacional havia aprovado o total de 6,37 bilhões de reais para atender as linhas de financiamento destinadas ao setor cafeeiro na safra 2023-24. A portaria número 592, publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União, direciona 1,62 bilhão de reais para créditos de custeio, até 2,35 bilhões de reais para crédito de comercialização e até 1,48 bilhão de reais para a linha financiamento para aquisição de café. Já o crédito destinado para capital de giro das indústrias de café solúvel, torrefação e cooperativa de produção será de 883 milhões de reais, além de 30 milhões destinados para a recuperação de cafezais danificados. Em nota, o Ministério da Agricultura informa que as taxas de juros dos financiamentos do Funcafé serão anunciadas junto à divulgação do Plano Safra 23-24. E o crédito rural alcançou a marca de quase 319 bilhões de reais em 11 meses. As informações com o Renner Lopes. O Ministério da Agricultura e Pecuária divulgou nesta quinta-feira que a aplicação do crédito rural do Plano Safra atingiu a marca de 318 bilhões e 700 milhões de reais entre julho do ano passado e maio deste ano. Segundo a pasta, os financiamentos de custeio tiveram uma aplicação de 189 bilhões de reais. Já as contratações das linhas de investimento chegaram a quase 85 milhões de reais. Ao todo, foram mais de 1.750.000 contratos nos últimos meses, sendo que quase 1.270.000 foram no Pronaf e 190.000 no Pronamp. Falando do financiamento agropecuário, o programa ABC, que trata da adaptação à mudança do clima e da baixa emissão de carbono na agropecuária, desembolsou 3 bilhões e 600 milhões de reais. Já o programa Moderagro, que trabalha com a modernização da agricultura e a conservação dos recursos naturais, teve contratações na marca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O programa para a construção e ampliação de armazéns, o PCA, somou 2 bilhões e 600 milhões de reais. O Ministério ressalta que os valores foram extraídos no último dia 7, pelo sistema que registra as operações de crédito que são informadas pelas instituições financeiras, todas autorizadas a operar com crédito rural. O IBCBR, Índice de Atividade Econômica, considerada uma prévia do PIB brasileiro, subiu 0,56% em abril. Em relação a abril de 2022, o indicador teve um crescimento de 3,31%. No trimestre encerrado em abril, o IBCBR subiu 3,47%.
E esse é o assunto que a gente trata agora com o Silmar Miller, no AgriTendências. Boa noite, Silmar. Bem-vindo aqui ao nosso jornal Terra Viva. Silmar, parece que o Brasil está ficando aí mais otimista, né, em relação ao crescimento do PIB desse ano. É por aí mesmo? É exatamente isso. Muito boa noite, Daiane. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Olha, a projeção é uma estimativa, claro, é uma antecipação aqui do índice do PIB brasileiro, que vai ser divulgado mais tarde pelo IBGE, os dados oficiais. O Banco Central costuma antecipar uma tendência e apontou que a tendência é de que no mês de abril passado o PIB brasileiro tenha crescido 0,56%. Isso ficou muito acima da expectativa da maior parte dos analistas do mercado financeiro, que estavam estimando aqui que esse índice iria ficar em torno de 0,4%. Então, foi um índice animador, apontando aqui uma tendência de crescimento acumulado de 3,3% e levando a conclusões aqui que, no sentido de que o PIB brasileiro vai surpreender esse ano, com alguns analistas já consultados, por exemplo, pelo boletim Focus do Banco Central, já vem antecipando. Cada semana estão melhorando a expectativa de crescimento da economia brasileira para esse ano. E já tem gente que fala que nós vamos fechar o ano aqui em torno de 2%, talvez, e isso aí, na ótica do presidente Lula, andou afirmando aqui que espera e acredita que o PIB vai fechar o ano com alta de acima de 2,5%, segundo o presidente Lula. Em dela, vamos ver, vamos torcer. A maioria dos economistas ainda está encostando mais perto dos 2%, um pouco abaixo de 2%. Mesmo assim, um índice muito acima daquela expectativa que se tinha lá no início do ano, quando se falava que talvez o PIB brasileiro não crescesse mais do que 0,5% esse ano. Mas as coisas começaram a melhorar e tem um setor aqui que está ajudando a puxar para cima o crescimento da economia brasileira. É o nosso agronegócio. Crescimento do primeiro semestre acima de 21%, de certa forma surpreendeu, mas tem tudo a ver com o crescimento do volume da produção brasileira. Nós estamos aí com safras recorde de soja, de milho. O preço, é claro, não está ajudando muito, pelo menos por enquanto, mas pode mudar. O fato é que tem muita produção chegando aqui aos centros de distribuição, aos centros de consumo, aos portos de exportação. Tudo isso significa crescimento não só da própria produção agrícola, mas também dos setores que interferem nessa produção, desde o produtor, a indústria de máquinas agrícolas, lá que vem antes da produção, até depois a indústria beneficiadora de cana, de carnes, de grãos, de soja, enfim, é uma cadeia chamada agronegócio que é impulsionada pela produção que nasce lá no campo. Tudo isso, e principalmente isso, é que está ensejando essa mudança positiva aqui na tendência de crescimento do PIB brasileiro para esse ano, Daiane. É isso mesmo, Silmar, e que as previsões continuem otimistas, né? E, Silmar, como que os mercados fecharam hoje aí nessa sexta-feira? Olha, dentro dessa mesma linha, um fechamento otimista na semana. Segundo dia consecutivo de fortes altas dos preços dos grãos na Bolsa de Chicago, já refletindo aqui no próprio mercado interno. Não havia essa expectativa algumas semanas atrás, tanto para a alegria do produtor brasileiro, mas tristeza, é claro, do produtor americano. Os preços deram um salto nesse final de semana aqui nas bolsas internacionais. É o caso da soja na Bolsa de Chicago, que fechou com forte alta de quase 4% nesta sexta-feira e acumulou nada menos que 11,4% de valorização no saldo da semana, confrontando essa sexta-feira com a sexta-feira da semana passada. Isso não era esperado, isso contribuiu para dar uma boa melhorada nos preços internos. Tem casos aqui de preço subindo mais de R$10 por saca de soja no nosso mercado interno brasileiro. Deu uma animada aqui no produtor, tivemos até notícias de vendas hoje de cerca de 1 milhão de toneladas aqui no mercado interno, por conta desses preços que dão uma boa mexida na comercialização, que estava muito parada até agora, por conta de preços muito baixos aqui no nosso mercado interno. Milho, a mesma coisa, subiu 4,1% nessa sexta-feira, acumulou, mesmo os contratos mais próximos, uma alta de 6%, nos mais distantes, que refletem a nova safra americana, uma alta maior ainda do que essa. Tudo por conta de preocupações com o clima nos Estados Unidos. Clima muito quente e seco, tem previsões aí de falta de chuvas nas próximas semanas, justamente quando começa o período crítico de desenvolvimento das lavouras americanas. Tudo isso deu um susto no mercado e levou esse movimento de compras que provocou esse salto nos preços. No trigo, a mesma coisa. O trigo subiu 4 pontos percentuais na Bolsa de Chicago nesta sexta-feira e acumulou na semana nada menos que 9,2% de valorização. Além do problema clima nos Estados Unidos, preocupação com a continuidade das exportações da Ucrânia pelos portos do Mar Negro. A Rússia está ameaçando não renovar o acordo que permite as exportações, ou seja,
fechar novamente os portos de lá, e isso é outro fator que está levando os preços do trigo no mercado internacional também. Na Bolsa de Nova York, daí, o comportamento foi mais modesto aqui, o algodão subiu 0,6%, o café caiu, inclusive, 1,2%, café arábica, suco de laranja caiu um pouquinho, também 0,3%, cacau também, menos 0,8%, mas teve um destaque positivo aqui, bastante positivo, que foi, a exceção aqui, o açúcar. O açúcar voltou a subir hoje, 1,8% e acumulou 4,1% de valorização na semana. Está com preocupação aqui com o El Niño, pode afetar as safras de cana na Ásia e também, eventualmente, aqui afetar um pouco a produtividade ou atrasar, pelo menos, a colheita da nossa safra de cana aqui também na região centro-sul do Brasil. E, para finalizar, Daiane, uma boa notícia também para o nosso pecuarista. O boi gordo, pelo menos o mercado futuro da B3, terminou a semana com valorização de 2,2%. Pode ser que isso agora também chegue até o interior do país, lá onde realmente a banda toca, que é lá na fazenda dos nossos pecuaristas, que estão precisando realmente de uma injeção de otimismo com preços melhores para o seu rebanho de pecuária bovina de corte. Daiane. Tá certo, Silmari. Que bom, né, que a gente encerrou a semana aí com boas notícias. Obrigada pelas informações, pelas análises. Ótimo fim de semana para você. Boa noite, bom fim de semana. Obrigada. Bom, e mudando de assunto, né, a gente vai falar agora dos casos de febre maculosa pelo país. Olha, nos últimos 10 anos foram registrados pouco mais de 750 casos da doença no Brasil. Mais de 60% foram confirmados aqui, em São Paulo. A febre maculosa, doença endêmica de algumas regiões do país, voltou a preocupar. O surto da enfermidade em Campinas, no interior paulista, já causou mortes. Participantes de uma festa que ocorreu em uma fazenda onde a infestação de carrapatos tiveram sintomas da doença. Ele tem um nome popular que chama carrapato estrela. Esse carrapato é o hospedeiro de uma bactéria. Essa bactéria é a responsável pelo desenvolvimento dessa doença, febre maculosa. Esse carrapato ele vive na natureza e especialmente áreas de fazendas, gramas, arbustos. O carrapato estrela, por sua vez, costuma usar alguns animais como hospedeiros, principalmente capivaras, mas também cavalos e coatis. Como o diagnóstico depende de exames laboratoriais e os sintomas da doença se confundem com o de outras, é importante informar ao médico se houve contato em áreas de mata, principalmente onde há a presença desses animais. Geralmente, o tratamento é feito com antibióticos. Os sintomas iniciais são febre, dor de cabeça, dor no corpo, eventualmente vômitos e diarreia. A letalidade da doença é extremamente elevada, né? A gente estima, né, que 10 a 20% dos pacientes irão a óbito. Nos últimos 10 anos, o Brasil registrou pouco mais de 750 mortes por febre maculosa, sendo que São Paulo concentrou mais de 60% dos casos. Geralmente, o carrapato fica na pele em torno de 4 horas para haver a transmissão. Então, a melhor maneira de prevenir isso, obviamente, a primeira, principal, usar repelentes de insetos, usar roupas claras para você poder identificar rápido a presença daquele. Ele é muito pequenininho. Calças de tecidos mais resistentes. Tu chegou em casa ou observou a presença de um carrapato, não esmagar, nem apertar, tirar com pinça, lavar com água e sabão. A seguir, a gente vai viajar o país com as notícias do agro no Giro Brasil. E ainda, CNA defende que o agronegócio brasileiro precisa ser conectado aos recursos hídricos. Em instantes aqui no nosso Jornal Terra Viva. E sexta-feira é dia de viajarmos pelo país com as principais notícias do agro na semana. Chegou a hora do nosso Giro Brasil. O amendoim se destaca na segunda prévia da safra 22-23 e consolida São Paulo como o maior produtor nacional. O levantamento considerou dados de área, produção e produtividade aqui no estado. Os resultados mostraram também que a previsão para o setor agrícola paulista é otimista, com dezenas de produtos com desempenho positivo em relação à área cultivada, produção e produtividade na comparação com o ciclo passado. Os cuidados com a biossegurança nas estruturas e nos processos dos aviários do estado são fundamentais para evitar que a gripe aviária provoque perdas econômicas que podem ser incalculáveis.
No Paraná, o sistema de agricultura orienta os protocolos que devem ser adotados para que as granjas comerciais paranaenses não sofram os impactos da doença. O protocolo assinado em Minas Gerais busca formalização à atuação na cafeicultura do estado. O acordo foi firmado entre o governo federal e o Conselho Nacional do Café. O documento garante ao trabalhador, por exemplo, o retorno imediato ao programa Bolsa Família, após o término do registro do contrato na carteira, ao mesmo tempo em que garante a segurança jurídica em relação aos trabalhadores contratados. Profissionais do setor produtivo da indústria de processamento de ração se reuniram nesta semana em Curitiba, capital paranaense, para o primeiro evento de nutrição animal do país. O encontro contribui para mapear os desafios e as oportunidades do segmento. Para a gente entender mais sobre este evento e o momento do setor da indústria de nutrição animal, eu converso com o professor de nutrição animal da Universidade Federal do Paraná, Alex Maiorca. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo ao nosso JTV. Boa noite. Bem-vindo. Professor, quais temas dominaram o simpósio realizado em Curitiba nessa semana? Conta pra gente. Os principais temas foram o processamento como um todo, mas principalmente os processos de moagem de rações, de matérias-primas, e também os processos térmicos que temos implementado cada vez mais nas rações de aves e suínos. E de acordo com todas as discussões realizadas aí durante o evento, quais as principais tendências do setor de nutrição animal? As principais tendências que nós conseguimos verificar, que eram as maiores curiosidades, as maiores dificuldades de entendimento do público, foi a aplicação do expander como uma tecnologia nova nas rações de aves e suínos, mesmo porque nos últimos 2 anos nós tivemos um aumento bem expressivo nas nossas principais matérias-primas utilizadas nas rações, que são o milho e o farelo de soja, e com isso a indústria tenta encontrar oportunidades ou ferramentas para otimizar melhor esses alimentos e extrair mais nutrientes desses componentes. Então, o expander é uma tecnologia, para nós no Brasil, relativamente nova, ainda não tão difundida, e num dos dias a gente discutiu isso profundamente, acho que foi o ponto mais efetivo das discussões para toda a indústria. Perfeito. Agora, um ponto importante, os recursos obtidos com o evento serão utilizados para a construção da primeira fábrica de ração piloto do país, Por favor, conte um pouco mais para a gente, sobre esse projeto. Esse é um projeto bastante importante para toda a cadeia de produção animal, no Brasil, principalmente de aves e suínos, porque na América Latina nós não temos nenhum centro de treinamento e de geração de informação. Então, nós somos totalmente dependentes de tecnologias importadas, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, que não representam necessariamente aquelas matérias-primas e aqueles aditivos que nós utilizamos na fabricação das rações utilizadas para os animais produzidos no Brasil. Então, o nosso objetivo é ter um centro de geração de tecnologia e, principalmente, de divulgação dessas tecnologias e treinamento de pessoas, tornar pessoas mais habilitadas, com uma formação melhor para entender esses processos e aplicar esses processos. E, consequentemente, nós termos uma cadeia como um todo mais produtiva e principalmente mais sustentável, que é um dos principais apelos que nós temos sentido pelo mercado consumidor. Certo, professor. E já tem a previsão de onde vai ser instalada essa fábrica piloto? O nosso projeto, ele vai ser instalado na fazenda da faculdade, chama Fazenda Canguiri, uma fazenda experimental da universidade. Então, já temos o espaço para isso. E agora a gente está nas tentativas, nas tratativas com uma série de instituições para tentar efetivar isso e concretizar esse sonho, ou esse projeto, que ele vai ser bastante importante para o desenvolvimento tecnológico de toda a cadeia de carnes do Brasil. Sem dúvidas. Bom, e o Brasil é o 3º maior produtor de ração no mundo, Hoje já dá para a gente falar aí que o nosso setor de nutrição animal caminha para ser um protagonista na economia nacional?
Perfeito, sem dúvida nenhuma, nós já somos um protagonista nesse processo, né? Mas aquilo que eu comentei anteriormente, ainda somos um protagonista em termos de volume produzido, mas não em tecnologia gerada e aplicação de tecnologia. Então, isso é um marco, né, importante para que a gente também comece a gerar tecnologias internamente e usar melhor essas tecnologias com pessoas mais bem treinadas, consequentemente com uma efetividade maior, né, um desempenho melhor nos nossos animais. Perfeito. Muito obrigada, professor Alex Maiorca, pela participação aqui no nosso Jornal Terra Viva. Olha, a gente vai ficar acompanhando aí. Esperamos em breve termos novidades em relação à instalação da fábrica piloto. Parabéns pelo evento também. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, boa noite. Boa noite. O agro precisa ser protagonista na gestão dos recursos hídricos. Essa é a opinião da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Hoje foi realizado um workshop sobre o manejo da água no setor e o presidente da Comissão Nacional de Irrigação da CNA falou sobre o assunto. Vamos conferir. Bom, o que a gente consegue observar aqui na Comissão Nacional de Irrigação da CNA é que o conhecimento, a informação, ela tem que chegar para quem vai fazer a gestão, né? E você não tem como fazer gestão sem conhecimento. Então, é uma preocupação da nossa comissão aqui, fazer esse workshop e disseminar isso para as federações, para que chegue até o homem do campo, conseguir ter informação sobre e as competências, o conhecimento necessário para conseguir fazer gestão hídrica nos seus comitês de bacia, perenizando os nossos recursos tão importantes para a agricultura, né? A gente mostrou na apresentação hoje, que está disponível online, só comitês de bacias estaduais, já estamos falando em 222 comitês de bacia, né? Você imagina que tem aí 10 integrantes em casa, nós estamos falando de mais de 2.000 pessoas que tem que tomar decisão, tem que montar um plano de investimento, tem que montar um plano de recuperação, tem que montar um plano de preservação, tem que decidir sobre a questão do uso desses recursos, priorizar os usos. E você não consegue fazer isso simplesmente de uma forma empírica, né? E hoje existe ciência de gestão, existe engenharia que pode auxiliar a tomada de decisão lá nos comitês de bacia. É uma cadeia de demandas, né? Primeiro, nós somos demandados a reduzir o custo do alimento. E para isso a gente precisa produzir mais alimento para atender uma população que está crescendo. Para a gente produzir mais alimento, nós temos que fazer isso de forma inteligente e, inclusive, cobrando que seja de forma sustentável. Uma das formas de produzir alimentos de forma sustentável é através da verticalização, usando a mesma área que nós temos, diminuindo pressão sobre expansão de área agricultável. Para mim conseguir verticalizar em cima da mesma área que nós já plantamos, eu preciso da ferramenta da tecnologia de irrigação para mim conseguir aumentar a produção de alimentos e atender a expectativa da sociedade. Para mim fazer irrigação, eu preciso preservar o maior recurso dessa tecnologia, que é a água. Então não tem como atender a demanda da sociedade sem usufruir do recurso natural, que é o uso hídrico, e isso naturalmente vai colocar a agricultura brasileira como um dos maiores usuários desse recurso no nosso país. E a parte mais importante, que é para atender a uma demanda nossa do segmento, e não tem como pensar que mais do que o próprio produtor é quem tem que estar se preocupando com essa fonte, com esse recurso natural que é disponibilizado para ele. A seguir, a previsão do tempo para todo o país neste fim de semana. E ainda, encontro histórico celebra 145 anos do Nelore Lengruber no Brasil. Daqui a pouco os detalhes aqui no Jornal Terra Viva. A Universidade de São Paulo confirmou o tremor de terra de escala 4.0 na cidade de Miracatu, no interior de São Paulo. O abalo pode ter sido sentido em um raio de até 100 quilômetros do seu epicentro. A Defesa Civil do Estado orienta que a população ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou Defesa Civil pelo número 199, caso haja vítima ou observe algum dano estrutural no imóvel. Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais nos locais. Fim de semana chegando e todo mundo quer saber como fica a previsão do tempo em todo o país. Quem conta pra gente é a Luísa Cardoso. Neste sábado, a área de alta pressão vai inibir a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do sul do país. Através do mapa, conseguimos observar, então, que inclusive as áreas em amarelo devem ter a tendência de sol com baixa nebulosidade. Já em relação ao litoral de São Paulo e também boa parte do Rio de Janeiro e Minas Gerais,
as condições são de chuva extremamente volumosas, principalmente entre o Rio de Janeiro e a zona da Mata Mineira. Pancadas que acontecem em vários momentos do dia, intercalando períodos de céu nublado. Há condição para queda de granizo também nessa região neste sábado. No norte do país, a condição ainda é de tempo firme, intercalando chuva irregular de baixo volume acumulado. E na costa leste do Nordeste, chuva também de baixo volume acumulado, exceção apenas para o Rio Grande do Norte e a Paraíba, que devem ter precipitações com volumes um pouco mais elevados. Falando nas temperaturas neste sábado, máxima de 31 graus em São Luís, 28 em Natal, 28 também em Salvador, onde a chuva também deve chegar com intensidade. E no centro-sul do país, as temperaturas ainda devem ser baixas, máxima de 17 graus. Nesta semana, a chuva ainda deve ficar concentrada no norte por conta da zona de convergência intertropical, mas com menor volume acumulado do que a gente vem observando nos últimos dias. Umidade também deve ser muito bem-vinda entre áreas do centro-sul do país por conta dos cultivos de inverno. Em relação ao Brasil Central e também áreas do Nordeste e Matopiba, o tempo firme favorece o avanço na colheita dos grãos e também os demais trabalhos em campo, como o manejo de pragas e também doenças. Na próxima semana, o padrão deve ser quase o mesmo. Chuva concentrada no norte ainda, costa leste do Nordeste entre 20 e 40 milímetros de chuva e também no sul e áreas do Sudeste 10 milímetros para refrescar os pastos e as lavouras. Tá certo. Obrigada, Luísa. E olha, já está valendo a redução de 13 centavos por litro no preço médio da gasolina anunciado ontem pela Petrobras. Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol para a composição da gasolina, comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será em média de R$ 1,94 por litro, vendido na bomba. Os demais combustíveis não tiveram alteração de preços. O encontro histórico celebrou os 145 anos do Nelore Lengruber no Brasil. O evento fez parte da programação da Semana da Genética do Mato Grosso do Sul, que é organizada pelo programa Embrapa GenePlus. Realizado na Fazenda Elge, em Dois Irmãos do Buriti, no Mato Grosso do Sul, o encontro reuniu 450 pessoas, entre criadores, pesquisadores e técnicos, que juntos celebraram 145 anos do Nelore Lengruber no Brasil. Era um grande sonho do meu pai, ter o Lengruber unido, ter todos os selecionadores e as famílias unidas. E meu pai era amigo de cada uma das famílias. E hoje aqui consegui reunir todos eles no mesmo lugar para celebrar um momento tão especial da linhagem. E está cheio de amigos, A gente vê que veio gente de todos os lugares, de todos os estados do Brasil, gente de fora para comemorar esse dia. Então, para mim, como filha do Ricardo, como a caçula do Lengruber, que eles me falam, é uma satisfação enorme. O Nelore Lengruber é reconhecido pela excelência genética e pela qualidade, características que contribuíram para a evolução da pecuária brasileira. Há mais de 100 anos, a linhagem tem sido uma escolha de destaque para os criadores de Nelore em todo o país. É a linhagem mais antiga, documentada, introduzida no Brasil, de Nelore. Num trabalho, desde aquela época, feito, criado e selecionado sempre a pasto, que é a realidade da pecuária tropical brasileira. E a gente está inserido nesse contexto da linhagem Lengruber, a gente fica muito feliz, congregando os outros criadores que estão aqui da linhagem, o pessoal que fez parte da história da linhagem Lengruber, todo mundo aqui, um congraçamento muito legal, onde a gente só vai falar de pecuária, só vai falar de Nelore, só vai falar de melhoramento genético. Durante o evento, os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar palestras sobre temas de grande relevância, como as perspectivas em relação à genética do Nelore Lengruber no Brasil, o desempenho da raça no Pantanal e a dinâmica de carbono na pecuária a pasto. Além disso, os criadores compartilharam suas experiências e fortaleceram laços de amizade. E eu acho que é isso que vale na pecuária, é isso que vale na vida.
a gente está rodeado das pessoas que a gente gosta, porque é isso que faz a diferença. Nos momentos difíceis, nos momentos bons, só vale a pena se a gente estiver cercado de amigos. E eu acho que o Lengruber, que a gente está fazendo aqui é isso. É uma reunião de amigos para celebrar essa raça Nelore, essa linhagem Lengruber que é tão especial. Lindo o evento. Olha, o nosso Jornal Terra Viva vai ficando por aqui. Para todos, uma ótima noite, um excelente fim de semana. Na sequência, você acompanha o Terra Viva DBO na TV com Sidney Maschio. Até a próxima!